Olá pessoal, estamos de volta. Vamos continuar. Na aula passada nós estávamos falando sobre a energia potencial, definimos o que era energia potencial elétrica, definimos o potencial elétrico, definimos a diferença de potencial elétrica, calculamos o potencial para uma expressão geral para determinar o potencial elétrico em função do campo elétrico, para um campo elétrico constante, uniforme, e para um campo elétrico variável. Resolvemos exercício e fizemos também o cálculo do potencial elétrico para um sistema de variável de partículas, ou seja, para várias variáveis, para várias partículas, perdão. Ou seja, 2, 3, 4 e aí por diante. Agora nós vamos continuar e nós vamos falar inicialmente sobre a energia potencial elétrica de um sistema de carga. É claro que quando a gente calcula o potencial, nós podemos obter a energia potencial também. Mas agora eu vou descobrir uma expressão para calcular essa energia potencial para um sistema de cargas pontuais. Então eu vou pegar duas cargas, tá? Duas cargas já me formam um sistema. Eu preciso de pelo menos duas para eu considerar um sistema. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar uma primeira carga e vou colocar lá no menos infinito. Tá? Então está bem longe. É como se eu tivesse aqui no pointer, aqui, ó, o meu zero do meu sistema. Aí eu coloco uma segunda carga também bem longe do meu sistema, lá no mais infinito. Olha, então, esta carga Q1 não consegue sentir nenhuma influência dessa carga Q2. Então, o que uma carga, como uma carga não vê a outra, elas não interagem por causa da distância. Se você for calcular aqui a força elétrica, como essa distância é muito longa, nós estamos aí com a distância infinita, essa força vai ser zero. Então não existe interação entre essas duas forças. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa carga Q1 e vou trazê-la até uma região próxima da minha origem. Como a carga Q2 está lá no mais infinito, eu faço esse transporte da minha carga Q1 sem a necessidade de realizar trabalho sobre ela. Então, olha, eu vou tirar, mais ou menos assim, ó, deixa eu pegar aqui a caneta. Eu vou tirar ela aqui, essa carga está no menos infinito, lá longe. Aí eu vou pegar essa carga e vou trazê-la para uma posição, que eu vou chamar de posição 1. Né? Então eu coloquei a carga aqui, ó, nessa posição, que eu estou chamando de posição 1. E esse movimento, ou seja, esse deslocamento da carga Q1 lá do menos infinito até aqui, ela foi feita com trabalho zero. Eu não preciso realizar trabalho sobre essa partícula para ela se movimentar. Porque ela está no espaço, ela está longe de qualquer influência de qualquer partícula grande ou pequena. Tá? Observe que a carga Q2 ela está lá no infinito ainda. Se a gente pegar aqui, ó, e escrever a carga Q2, ela está lá no mais infinito, bem longe. Então a força de interação dessa carga, que é positiva e positiva, seria uma força de repulsão para cá, é zero. Então o trabalho que é força vezes deslocamento vai dar zero. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero trazer a minha carga Q2 para cá, para essa posição. Bom, essa posição já é próxima da Q1. Então vamos chamar essa posição aqui, deixa eu pegar aqui a caneta novamente, eu vou chamar essa posição aqui de 2. Agora, quando eu for trazer a carga Q2 para próximo da carga Q1, essa movimentação já não é livre de forças. Então agora eu vou ter um trabalho diferente de zero. Porque agora a carga Q1 vai impedir, porque é uma força de repulsão. Então, ó, vamos trazer a nossa carga Q2 para cá. Essa carga Q2, para eu trazê-la daqui para cá,
eu preciso vencer a força de repulsão que essa carga está fazendo nessa. Então eu tenho que aplicar uma força aqui maior do que a força de repulsão. Então eu tenho que realizar trabalho sobre a partícula. Então agora, a carga Q1 e a carga Q2, elas não estão mais distantes infinitamente uma da outra. Já existe uma distância entre a carga Q1 e a carga Q2. Então agora eu posso calcular a energia potencial elétrica para esse sistema com duas cargas. Eu poderia ter 3 cargas, 4 cargas, 5 cargas e aí por diante. Mas eu sempre vou pegar aos pares. 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3 e aí por diante. Então, a energia potencial elétrica de um sistema de cargas pontuais, 2 aqui ficou em cima, né? É igual ao trabalho que deve ser executado por um agente externo, ou seja, uma força que eu vou aplicar na carga Q2, por exemplo, para reunir o sistema. As cargas estavam espalhadas, eu estou juntando o meu sistema, trazendo cada uma dessas cargas de uma distância infinita, né, para perto uma da outra. Para o caso de duas cargas pontuais, nós vamos ter então a seguinte situação. Olha, observe que o cálculo daquele trabalho, deixa eu voltar aqui, ó. Essa carga Q1 aqui, ela produz nesse ponto um V1. Tá bom? Então, o trabalho que eu vou realizar vai ser essa carga Q2 sobre esse potencial V1. Então, tá aqui, ó. A carga V2 sobre o potencial V2. Mas o potencial aqui, carga Q2 sobre o potencial V1, né, produzido pela carga 1. Mas esse potencial V1 é quem? 1 sobre 4πε0 vezes Q1 dividido pelo R. Por que R, gente, mesmo? Porque é a distância entre as duas cargas, o ponto onde eu estou colocando a carga 2. Então, por isso que aqui é R. Então, olha, a carga Q2 juntou aqui, então ficou Q2, Q1 sobre 4πr0. Esse é o trabalho. E nós vimos lá atrás que trabalho é exatamente igual à variação da minha energia potencial. Se eu estiver falando que lá no infinito, né, lembrando que eu tenho o final menos o inicial, e lá no infinito esse termo aqui é zero, então eu posso falar que simplesmente que trabalho é igual a U, que é a situação que eu coloquei aqui, ó. Então trabalho é igual a U. Então no lugar do trabalho eu coloco essa expressão. Então nós podemos afirmar sem nenhum medo que para eu calcular a energia potencial de um sistema de 2, 3, 4 ou mais cargas, eu vou pegando as cargas aos pares. E é importante mostrar que essa distância que aparece aqui, ó, é a distância entre as cargas que estão aqui em cima. Se aqui é Q1 e Q2, vai ser a distância entre 1 e 2. Se for Q3 e Q1, distância entre 1 e 3. E aí por diante. Então observem que nós temos uma situação aqui interessante. Ó. Se os sinais da carga Q1 e Q2 forem iguais, por exemplo, positivo com positivo e negativo com negativo, eu vou ter trabalho positivo e, consequentemente, energia potencial positiva. Agora, se Q1 e Q2 forem contrárias, uma mais e outra menos, eu vou ter trabalho negativo. E, consequentemente, nós teremos uma energia potencial também negativa. Tá bom? Continuando. Então vamos fazer um exercício para aplicar isso, ver como que isso a gente pode aplicar nos exercícios. Para isso a gente vai lá para o outro aplicativo que a gente resolve os nossos exercícios. Nesse exercício, o que nós vamos fazer? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu preciso mudar para essa câmera, né, porque senão vocês não vão enxergar o exercício. Deixa eu só tirar aqui esse webcam por enquanto. Agora sim eu vou para o exercício. Acho que agora vocês estão me vendo. Então nós vamos fazer o exercício 12. E o exercício 12, ele me diz o seguinte. Letra A.
qual é a energia potencial elétrica, ou seja, eu quero descobrir o valor de U, que é a energia potencial elétrica, de um sistema formado por 2 elétrons. Então vamos lá. Eu tenho que a carga Q1 e a carga Q2 são iguais. Então, perdão, deixa eu só pegar aqui o de desenhar. Nossa caneta, estou pegando 07, vou pegar em azul. Então a carga Q1 é igual à nossa carga Q2, que é igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga do elétron. E a distância de separação entre a carga 1 e a carga 2 é de 2 vezes 10 a menos 9 metros, que é o nanômetro. Então, na letra A, eu quero descobrir qual é o valor da energia potencial, ou seja, o valor de U. Bem, nós vimos agorinha, né, que U, a energia potencial, né, vamos voltar lá, né, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, tá, apertar aqui, voltar uma aqui, opa, perdão, voltar aqui, agora sim, ó, a energia potencial é Q2 vezes Q1 dividido por 4πε0, 1 dividido por 4πε0 é o K. Então eu vou escrever assim, né, ó, que fica mais fácil. Mas se vocês quiserem colocar 1 sobre 4π, não tem problema nenhum. Então, K0, que multiplica a carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância R1, 2. Então agora é só substituir os valores. 9 vezes 10 a nona. Como a carga é a mesma, eu vou colocar ao quadrado. 1,9, 1,6, perdão. Vou pegar a borracha aqui. Voltar para a caneta. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19. Opa. Ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 a menos 9, que é a distância. Então, com isso, eu vou calcular, fazer a conta e chegar no resultado de 1,15, aproximadamente, 1,15 vezes 10 a menos 19 joules. Menos 19 joules. Tá? Aqui é um 5, tá bom? 1,15 vezes 10 a menos 19 joules. A letra B ele pergunta o seguinte: se a distância entre os elétrons diminuir. Então, na letra B, o R12 fala que está diminuindo. A energia potencial elétrica do meu sistema, ou seja, o U, o que vai acontecer com ele? Aumenta ou diminui? Olha, como U é inversamente proporcional a 1 sobre R, significa que, deixa eu pegar aqui em vermelho, se essa distância diminui, consequentemente, o U vai aumentar. Então, nós podemos, a nossa resposta é aumenta. Bom? Então, vamos voltar aqui. Opa, não, aqui, isso. Então, toda vez que eu diminuir a distância entre os dois elétrons, ele estava aqui com a distância de 1,9 nanômetros, diminuir. Aí eu tenho uma energia aqui. Quando eu diminuo a distância, eu modifiquei a configuração do meu sistema, então a energia vai mudar e aí eu vou ter então um aumento. Quanto mais próximos as partículas estiverem, maior vai ser a nossa energia. Tá bom? Bora para o próximo exercício. Então esse nós já fizemos. Agora o que eu vou fazer?
Eu tenho um sistema com duas partículas. Essas duas partículas estão nessa linha aqui, a uma distância d uma da outra, tá? Essa distância aqui vale d, porque até aqui é d sobre 2. E eu tenho um ponto C, aqui é uma distância d sobre 2, dessa mediatriz aqui. Então, ó, vamos ler o exercício, depois a gente vai lá para o outro aplicativo para resolver o exercício. Duas cargas Q de 2 microcoulombs. Aliás, já vamos lá para o próprio aplicativo, né? Que a gente já faz a leitura lá e já vai coletando os dados que a gente precisa. Cadê o aqui, né? Achei. Aqui. Então, ó, duas cargas Q de 2 microcoulombs cada um, então aqui e aqui são iguais, são mantidas fixas a uma distância d de 20 centímetros, que é tudo isso daqui. Uma da outra conforme figura abaixo. Com V lá no infinito, qual é o potencial elétrico no ponto C? Aqui. Então eu quero calcular a energia potencial elétrica naquele ponto. Então vamos fazer isso já. Eu tenho duas partículas, só que eu preciso, deixa eu colocar uma reta aqui, ó, inserir uma reta que vai vir daqui até aqui, e essa distância eu vou chamar se essa aqui for a partícula 1, vai ser a R1. E eu vou ter uma mesma distância, que é daqui até aqui, que vai ser o R2. Essa outra distância, é a mesma daqui. Então eu vou chamar essas duas distâncias simplesmente de R. Né? E eu preciso calcular essa distância. Vou chamar isso aqui só de R aqui e R aqui, porque eu preciso dessa distância para calcular o potencial aqui. Mas observe que isso aqui é um triângulo retângulo. Então eu vou calcular esse R ao quadrado é igual a D sobre 2 ao quadrado mais D sobre 2 também ao quadrado. Então eu vou ficar com D ao quadrado sobre 4 vezes 2, então eu vou ficar com D ao quadrado sobre 2. Então eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, e R, que é a distância, é simplesmente B dividido por raiz de 2. Né? Nós sabemos que o D vale 20 centímetros, mas eu vou deixar para substituir depois. Bom, é claro que isso aqui eu tenho que passar para metros, tá, gente? Isso aqui vai ficar 0,20 metros. Agora sim, eu tenho duas cargas, a distância é a mesma, e eu tenho que as cargas também são as mesmas. Então essa carga daqui, da esquerda, ela vai produzir o mesmo potencial que essa daqui. Então, eu vou usar aquela definição, ó. Opa, perdão, não, potencial é V. Então eu vou ter que, na letra A, o potencial total lá no ponto C é o somatório de I variando de 1 até 2, porque são duas cargas, de VI. Ou seja, vai ficar V1 mais V2. Mas esses dois V são iguais, então eu vou colocar um múltiplo aqui. Aí eu vou multiplicar o meu potencial, que é K0, a carga Q, dividido pela distância R. Lembrando que esse 2 apareceu porque as duas distâncias são iguais, as duas cargas são iguais. Bom? Então, ó, o potencial total que ele quer saber vai ficar 2 vezes 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que são 2 micro, então 2 vezes 10 a menos 6, que é o micro,
e vou dividir pela distância. A distância é d, 0,2 metros, dividido por raiz de 2. Então eu pego a minha calculadora e faço essa conta. Então, pegando a calculadora aqui, eu vou ficar com 2 vezes 9 expoente a nona, vezes 2 expoente a menos 6, dividido por ponto 2, vezes raiz de 2. Eu vou chegar num valor de 254 aproximadamente, vezes 10 a terceira, tá? Volts. Só tomando um cuidadozinho, né, que eu acho que na apostila eu fiz a conta com errado, né, em vez de colocar na figura, colocar o D como sendo 20 centímetros, eu coloquei como 2 centímetros, então aqui a gente está usando o correto. Então, por isso que eu estou refazendo a conta aqui. Então nós vamos ficar com um valor de 254,6 aproximadamente, vezes 10 a terceira volts. Na apostila, na nota de aula, está uma potência de 10 a menos. Letra B agora. Qual é o trabalho necessário para colocar uma terceira carga, ou seja, eu vou colocar agora uma terceira carga aqui, ó, no nosso ponto C. Então eu vou trazer uma terceira carga e vou colocar aqui. Também positiva e coloco ela aqui. Olha, para eu calcular isso, vamos fazer em vermelho mesmo para ficar destacado. Nós vimos que trabalho é igual a essa carga que eu vou trazer, que é a carga Q3, que tem o mesmo valor das outras, vezes o potencial daquele ponto, que é o meu potencial total. Então o trabalho vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 vezes 254,6 vezes 10 a terceira. Então, fazendo a continha, eu vou chegar que o trabalho é igual, então, deixa eu pegar a calculadora, 2 expoente a menos 6 vezes 254,6 expoente a terceira. Isso daqui vai me dar, então, 0,51 joules. 0,51 joules. Tá bom? Deixa eu só ver aqui se está tudo ok. Ok. Então, deixa eu retornar para lá. Isso. Então, 0,51 joules é o nosso trabalho realizado. Agora, o que eu vou fazer? Eu calculei o trabalho. Ele quer saber agora qual é a energia potencial da nova configuração. Ou seja, agora eu tenho 3 cargas colocadas lá. Então, eu vou ter que fazer aos poucos. Bom, vou ter que pegar cada uma das cargas e fazer aos pares. Então vamos trocar aqui a caneta. Deixa eu só achar o... Tem hora que o mouse some aqui, impressionante. Deixa eu só vir para cá. Pronto. Vamos colocar em verde. Nós vimos que... vamos colocar aqui bem no cantinho. Agora, como eu tenho um sistema com 3 cargas, a energia potencial total vai ser o 1 com 2. Depois eu vou somar a energia potencial do 1 com 3. E finalmente somar a energia potencial do 2 com 3. Ou seja, vou fazer aos pares. Então, olha. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Vai ficar mais fácil. A energia potencial total, então, vai ficar... O K0 vai aparecer para todos os termos. Então, eu já vou colocar ele em evidência aqui. Aí vai ficar Q1 vezes Q2 dividido pela distância entre 1 e 2.
mais Q1, Q3, distância entre 1 e 3. E, finalmente, Q2, Q3, dividido por R2 e 3. Fecho parênteses. Lembre-se que as cargas são todas iguais. Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual a Q. Então, tudo isso aqui vai ficar ao quadrado, eu posso tirar aqui junto. Então, vai ficar assim, ó. K0 vezes Q ao quadrado é igual a 1 sobre a distância entre 1 e 2. A distância entre 1 e 2 é a nossa própria distância D. Ó, entre 1 e 2, que é essa daqui, D ao meio, D meio mais D meio vai dar D inteiro. Então, eu posso escrever simplesmente D. Mas a distância entre 1 e 3 é o R, que nós calculamos ali, ó. E entre 2 e 3 também vale R, que nós calculamos lá. Ou seja, esses dois termos aqui, últimos, são iguais. Então, a energia total vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes 2 micro, né? Então, 2 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado. Aí eu vou dividir por, a distância D é 0,2, então vai ficar 0,2, mais 2 vezes 1 sobre R. O R é 0,2 dividido por raiz de 2, que a gente calculou lá em cima. Então, fazendo essa conta, eu vou fazer aqui na calculadora. Então, ó, 1 dividido por 0,2 vai dar 5, mais 2 vezes raiz de 5, tá? Dividido por, abre parênteses aqui, 0,2. Então, essa soma vai me dar 27,36. Vou multiplicar agora por 2 expoente a menos 6 ao quadrado, que multiplica 9 expoente a nona. Se a conta estiver certinha, nós vamos chegar num resultado de 0,98. Só vou conferir essa conta novamente. 9 expoente a nona vezes 2 expoente a menos 6 elevado ao quadrado vai dar 0,036. Vezes, abre um parênteses, 1 dividido por 0,2, mais 2 vezes raiz de 2, dividido por 0,2. Fecha o parênteses. Então, 0,69. Agora sim a conta está certa. Então, aqui, 0,69 joules. Só tomem cuidado que na nota de jaula está um fator de 10, tá? Por causa da distância que eu fiz a figura errada. E aí acaba tendo um probleminha na hora de fazer o exercício. Mas é só um fator de 10, é só tomar esse cuidadozinho. Então a resolução que eu mostrei agora para vocês está corretinha. Bom? Então vamos para a próxima transparência. Agora, nessa próxima transparência, o que nós vamos fazer? Deixa eu trocar aqui para a tela cheia. Eu quero calcular o potencial de uma distribuição contínua. Ou seja, eu vou pegar agora essa plaquinha aqui, por exemplo, e calcular qual é o campo potencial elétrico nesse ponto produzido por essa placa. Essa placa é uma distribuição contínua de cargas. Nós já vimos que nós temos 3 tipos de distribuição contínua de carga. Nós já vimos a linear, nós já falamos sobre a superficial e a volumétrica. Lá no campo elétrico, nós trabalhamos com a distribuição linear. Agora aqui no potencial elétrico, nós vamos trabalhar com a distribuição superficial de cargas.
eu avisei para vocês, falei para vocês, vocês devem lembrar, que a distribuição volumétrica eu deixo para cursos futuros, se alguém quiser fazer, um curso, por exemplo, de eletromagnetismo. Bom, então a gente faz a linear e a superficial agora. Então vamos lá. Para trabalhar com a distribuição contínua de cargas, eu vou imaginar o seguinte. Eu peguei aqui uma superfície qualquer, apesar dela estar tridimensional aqui, mas vale para a nossa situação bidimensional que eu quero trazer. E aí, eu vou pegar só um pedacinho, aqui então está todo o meu volume, toda a minha figura, e eu vou pegar esse pedacinho mínimo possível. Quanto menor for esse pedacinho aqui, mais precisa a minha conta. E depois eu faço a integral em toda a minha superfície aqui. Bom? Então, ó, nós devemos escolher o menor elemento possível para que eu tenha um dq também pequeno. Então eu vou produzir não o potencial total, e sim um dV por aquele dq que eu vou pegar. E aí eu integro dos dois lados e aí eu vou ter o potencial total. Então é isso que nós vamos fazer. Bom, então, ó, da definição que a gente tinha, eu vou até escrever aqui, ó, não custa nada colocar um... Aqui eu poderia ter colocado isso anteriormente, mas vale colocar aqui também. Que é o seguinte, ó. Nós sabemos que o potencial de uma carga pontiforme é dado por V igual a 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. Tá bom? Só que eu não vou pegar a carga, essa aqui é a carga total, eu vou pegar só um elemento dQ, pequenininho. Então, consequentemente, eu vou ter também só um dV, que é um elemento pequeno do nosso potencial. Quando eu integrar esse lado de cá e esse lado, e esse lado de cá, aí sim eu vou obter o meu potencial total. É isso que nós vamos fazer. É claro que eu vou pegar um exemplo que tenha simetria, porque aí as nossas integrais ficam mais fáceis. Tá bom? Eu acabei colocando em cima, né? Era justamente isso que eu ia colocar, mas eu apago aqui, ó. Então, ó, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos integrar dos dois lados o dV, e eu vou obter o V total. 1 sobre 4π eu posso tirar da integral porque ela é constante, aí vai ficar dq sobre esse R. Se esse R for constante, ele vai sair da integral. Tá? Agora, se esse R for variável, ele tem que ficar dentro da integral. E isso vai depender do tipo de situação que eu vou ter. Então, se for uma placa circular é um jeito, se for uma placa retangular é de outro, se for uma placa quadrada é de outro, se for uma esfera, um cubo, um paralelepípedo. Então, depende da minha situação. Então, vamos ver o que nós vamos trabalhar. Como exemplo, então, eu vou pegar um disco circular de raio R maiúsculo, tá aqui, ó, um disco circular de raio R maiúsculo. Tá bom? Esse disco, ele é distribuído uniformemente. Então, eu tenho, vou colocar aqui em cima, ó, vai aparecer depois, mas eu gosto de ir colocando, né? Opa, perdão. Ctrl. Isso. Eu tenho que sigma, que é a minha distribuição superficial de cargas, é a carga total dividido pela área desse círculo, que é πr ao quadrado, que é a área, né? Vamos escrever assim, ó. Carga dividido pela área. Como esse sigma aqui é constante, então eu posso pegar só um dq, que vai ficar então sigma vezes dA, que é o meu elemento de área. Então eu vou precisar encontrar esse elemento de área aqui para poder substituir no nosso dq. Então vamos fazer isso na outra transparência. Ó. Então, como que eu calculo esse elemento dA? Porque é o meu dq, né? Porque na verdade, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ó. Se eu colocar aqui no lugar do dA esse
πr ao quadrado e derivar, eu vou ficar com 2πr dr, né? Então, por isso que aqui nessa transparência eu já coloquei, ó, 2 sigma, 2πr' dr'. Eu estou colocando esse linha aqui no R para diferenciar o R do raio, que esse R' é minha variável de integração. O dr é essa largura que eu tenho aqui desse anel laranjado que eu desenhei na figura. Muito bem. Pego a minha definição, tá, do potencial elétrico que eu escrevi lá atrás, e no lugar do dr eu vou substituir, ó. Então eu vou pegar o dq e vou substituir aqui, ó. Então eu vou ficar com essa expressão. 1 sobre 4π é constante. Aliás, ó, esse π vai embora com esse π, mas esses termos aqui, ó, o sigma, 2π, 1 sobre 4π são todas constantes. A outra coisa que é importante, o R, que é esse R minúsculo, e eu esqueci de falar para vocês, ele é a distância desse elemento de carga que eu estou pegando aqui, ó, pequenininho. Tá? Então aqui tem um dq. Então desse dq até o ponto P, onde eu quero calcular o potencial, é uma distância R. E observe que isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Se eu marcar essa figura aqui, ó, não vou marcar ela toda não, é só para vocês verem, é um triângulo retângulo. Então isso aqui é a hipotenusa e os dois catetos, o Z, que é a distância do ponto P até o plano do disco, e esse cateto adjacente, esse outro cateto, que é o R'. Então no lugar do R eu coloquei aqui, ó, raiz quadrada de Z quadrado mais R' ao quadrado. Então, tudo que for constante eu vou tirar da integral e o que for variável, que é o meu R', vai ficar dentro da integral. Então, tá aqui, ó. 1 sobre 4πε0, sigma 2π, integral de R' dr'. Observe que esse Z não pode sair daqui, porque ele está preso a essa soma aqui, ao R'. Bom? Aí, eu tenho que fazer uma integração por partes. Uma integração por substituição. E a melhor substituição que eu posso fazer é chamar esse termo dentro da raiz simplesmente de U. Aí eu derivo o lado direito e o lado esquerdo. Como isso aqui é uma constante, vai dar 0. Derivo esse termo que vai ficar 2R' dr' igual a du. Gente, essas manhas de integração, se é por partes, se é integração trigonométrica, se é integral por substituição simples, isso depende da sua prática de integração, tá? Então, a gente que trabalha muito com integração, quando a gente vê uma integral dessa, a gente sabe mais ou menos qual é o caminho que vai percorrer. Então, por isso que eu já adotei essa substituição para eu fazer. Muito bem. Então, substituindo todos esses termos aqui, né? Então, eu vou jogar isso daqui e esse termo eu vou jogar aqui em cima, ó. Então, eu vou ficar com du sobre 2, porque esse 2 eu vou passar dividindo para cá, né? E embaixo vai ficar raiz de 2. Ajeitando esses termos, esse 1 sobre 2 vem aqui para fora também e vai ficar com integral de U a menos sobre 2. U elevado a menos 1 sobre 2, que é uma integral simples, é uma integral de polinômio. Bom, resolvo essa integral, então, vai me dar esse termo daqui, tá? Observe que alguns termos eu já cancelei, né? Ó. Outros eu já deixei aí. E aí, vou voltar. No lugar do U vai aparecer o Z quadrado mais R' ao quadrado. E os limites de integração de 0, que é aqui embaixo, tá? Aqui no centro, até R, que é a borda do nosso anel. Voltou. Que é o R maiúsculo. Então, finalmente, nós chegamos nessa expressão, que é a expressão para o disco carregado. O potencial de uma distribuição de cargas contínua.
Essa maneira de fazer, ela é muito importante, principalmente quando nós vamos trabalhar com capacitores no próximo capítulo, que é a próxima aula. Não é a próxima nota de aula, tá? Os capacitores ainda está dentro da nota de aula número 2. Então lá nós vamos precisar calcular o potencial de uma placa quadrada, retangular. Então a maneira de fazer é essa. É claro que existem outras maneiras de fazer. Isso vai depender de como que você trabalha. Eu acho essa maneira bem tranquila de você pegar um pequenino elemento de carga, calcular cada um deles separadamente. Tá bom? Então vamos voltar lá. Então agora eu posso fazer um exercício aplicando isso. Então lembre-se, esse potencial aqui que eu calculei só vale para esse disco. Qualquer outro formato que eu tenha de distribuição de cargas, ela não vale. Então vamos fazer um exercício. Nesse exercício, em vez de eu pegar um disco inteiro, eu vou tirar fora 3/4 dele, ou seja, eu vou cortar 3/4 dele e vou deixar só 1/4 dele aqui, ó. Aqui a figura está em perspectiva, né? Então vamos lá para o outro aqui, né, para a gente poder fazer a distribuição. Claro que eu perco o mouse aqui, não sei porquê. Então tá aqui, ó. Exercício 15. Essa aula ela é mais curtinha, nós estamos quase acabando, tá? Tem acho que mais um ou dois, acho que só mais um exercício. Então o exercício ele fala o seguinte: um disco de plástico de raio 64 centímetros é carregado na face superior com uma densidade superficial de cargas uniforme. Sigma igual a 7,73 femtocoulomb por metro quadrado. O fento, gente, é 10 a menos 15. Então, sempre que aparecer esses múltiplos, né, a gente tem que ir atrás para descobrir. Então, ó, e em seguida, 3 quadrantes do disco são removidos. Então, se você observar aqui, ó, eu tinha um disco completo, eu não sei se eu vou conseguir desenhar aqui, deixa eu inserir aqui, ó. Então, aqui eu tinha um disco completo, vou inserir outro daqui. Até que ficou bom, né? Então eu tinha um disco completo. Essas 3 partes daqui, ó, que eu vou marcar, essa daqui e essa parte daqui, elas foram retiradas. Então agora eu não tenho mais o disco completo, eu só tenho 1/4 do disco. Ué, mas se eu tenho só 1/4 do disco, ele não deixou de ser um disco, tá? Ele tinha uma situação do disco e agora eu tiro 3 partes dele, vou ficar com uma parte dele apenas. Então eu posso, deixa eu voltar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Eu posso pegar esse disco nosso daqui, ó. Deixa eu colocar o laser. E dividir ele aqui em 4 partes e tirar 3 partes dele. Então eu vou pegar essa equação e dividir por 4, porque o que me restou foi só 1/4 dele. Então vamos voltar lá para o nosso exercício. Então, ó, de novo eu perco o mouse aqui. Algum probleminha que está aqui, ó. Cadê? Achei. Impressionante. Então vamos pegar aqui a caneta. Isso. Então agora eu vou utilizar a expressão que eu falei para vocês. Ó. Eu vou pegar o potencial que eu vou calcular, que é o potencial no ponto P, eu vou ler o exercício novamente com vocês, vai ser o potencial do disco, que eu calculei lá agorinha, e vou dividir isso daqui por 4, porque foi o que sobrou, 1/4 do meu disco. Bom, o potencial do disco,
que nós calculamos agorinha, é igual a sigma sobre 2ε0, sigma sobre 2ε0, que multiplica raiz. Aqui pode ser z, pode ser d, tá? Eu vou colocar d porque é a distância do ponto P até o nosso ponto de interesse, do ponto de interesse até o disco, mais o R, que é o raio do disco, ao quadrado. Aqui a raiz fecha, menos D de novo. Lembre-se que o D é a distância do ponto que eu quero calcular até o nosso disco. Então vamos ler o exercício. Um disco de plástico de raio R igual a 64 centímetros é carregado com uma densidade superficial sigma desse valor aqui. Em seguida, 3 quadrantes do disco são removidos. A figura mostra o quadrante remanescente. Qual é o potencial produzido pelo quadrante remanescente no ponto P, isso que eu quero o VP, que está sobre o eixo central, a uma distância de 25,9 centímetros. Então, todas as informações foram dadas. Então, vamos lá. Agora é só substituir os valores. Então, VP, que eu quero calcular, é igual. Eu vou colocar aqui 1/4 aqui separado. Aí vai vir, vamos colocar aqui um colchete. O sigma vale 7,73 vezes 10 a menos 15, que é o fento, dividido por 2 vezes o ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12, faltou um aqui. Aí eu vou abrir o parênteses. Aí vem a raiz quadrada. A distância D de dado é 0,259, porque eu preciso passar isso para metros. Então, 0,259 ao quadrado. Mais o raio que vale 0,64, também passando para metros. Isso aqui é elevado ao quadrado. Menos, aí o D de novo, 0,259. E fecho o nosso parênteses e fecho o colchete aqui. Aí eu pego a calculadora, faço toda a minha continha e nós vamos chegar no resultado, então, aonde o nosso VP ele vai ser igual a 4,71 vezes 10 a menos 5 volts, que é o potencial criado, então, pelo nosso disco que sobrou naquele ponto de interesse que nós temos ali. Bom? Beleza? Alguma dúvida? Opa, perdão, deixa eu só trocar aqui. Isso, agora estamos na página certa. Então, ó, o próximo exercício, que é o último assunto da nossa aula, em vez de eu pegar agora uma placa, eu vou pegar um fio. E aí eu vou encurvar ele. Só para mostrar para vocês como que nós fazemos com a distribuição superficial. Então agora eu tenho na figura uma barra de plástico carregado com uma distribuição de carga. Uma carga distribuída sobre essa barra. E ela forma um arco de circunferência. E o raio é de 3,71 centímetros. Tá bom? E eu tenho um ângulo de 120 graus ali. Esse ângulo de 120 graus é mais ou menos para falar que eu estou com 1/3 da circunferência. Mas isso nem vai ser preciso nesse exercício que nós temos, não. Então vamos voltar lá para o aplicativo para fazer a nossa continha. Para variar, eu perdi
o mouse de novo. Está aqui embaixo. Então tá aqui. Vamos pegar a nossa situação novamente. Eu vou pegar então e vou partir da própria definição do potencial. Ó, nós sabemos que dV é igual a 1 sobre 4πε0, que eu vou chamar de K0 nesse exercício. Se vocês quiserem usar 1 sobre 4πε0, não tem problema nenhum. dq sobre Rzinho. Lembrando que o Rzinho é a distância de um elemento que eu estou desenhando aqui em azul até o ponto de interesse P, que no nosso caso vai ser constante sempre igual a R. Então eu vou substituir isso aqui, ó, vai ficar K0 dq sobre Rzão. Nós temos que lembrar também que a distribuição, como é uma barra de plástico, a gente vai usar a distribuição lambda, que é a linear, que é a quantidade de cargas Q, vou colocar em Q maiúsculo mesmo, sobre o nosso comprimento, que nós temos, né, que é o L, que seria o comprimento da barra. Mas nesse exercício eu nem vou precisar disso não. Agora eu vou integrar os dois lados dessa minha expressão. Ó. Integral de dV vai ficar igual, já vou colocar o K0 de fora e o R também, porque são constantes, integral de dq. Esse dq vai de 0 até a carga total Qzão. E aqui vai de 0 até V, que eu quero descobrir. V, então, é igual a K0 sobre R. A integral de dq é o próximo e o Q. Substituindo o limite de integração, vai ficar o Qzão. Agora, é só substituir os valores. Então, V é igual a 9 vezes 10 à nona, dividido pelo R, que é 3,71 centímetros, então 3,71 vezes 10 a menos 2, vezes a carga que foi fornecida, que é menos, lembre-se que eu não posso deixar de lado o sinal, então 25,6, o pico é 10 a menos 12, e agora é só fazer a conta na calculadora. Então o potencial vai ficar igual a menos 6,2 volts, que é o resultado que nós temos para o potencial gerado por essa carga, por essa distribuição linear de cargas nesse ponto daqui. Bom, vamos voltar aqui para cá. Então, com isso, nós encerramos, né, essa apresentação. Deixa eu voltar para essa tela para conversar com vocês. É uma aula um pouquinho mais curta do que a outra, né? Se bem que nós já estamos há mais de 50 minutos já, mas é dentro do nosso horário de aula. Com isso, então, a gente fecha essa primeira parte da nossa nota de aula número 2, que é falar sobre a energia potencial elétrica e sobre o potencial elétrico. O grande destaque desse capítulo é justamente o potencial elétrico. É esse potencial elétrico V, né, que vai fornecer mais adiante para nós a diferença de potencial, ou seja, a DDP, que vai produzir a corrente elétrica nos nossos equipamentos, nos nossos condutores. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ou via Classroom, ou então através dos comentários desse vídeo. Então, se tiver alguma dúvida em alguma parte, retorne no vídeo, veja de novo alguma explicação, e aí, se não ficou claro, aí você entra em contato que a gente tira as dúvidas. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, obrigado e se cuidem. Tchau, tchau.